pessoal, vamos arrumar o quarto com vocês. Ô, gente, o vídeo vai ter parte 2. Mentira, quer? Mas não tá. Você vai querer piar? Você não vai querer. Não dá ruim nada. Tô ficando velho. E depois que eu peidei. E aí? Oi. A próxima coisa do chão, pega essa colher. Pega essa colher. Pega essa garrafa. Eu vou achando tudo. Quê? Eu vou achando tudo. Eu nem sei garrafa. Aqui é um chato. Ah, aqui não sei. Bota aqui. Tem sim, já. Eu vou jogar aqui. Essa também. Não, vai jogar como é, tá suja. Eu acabei de dizer que tchau, pessoal. Até amanhã. Beijos.